Boa noite a todos, agradeço a sua presença. Meu nome é Fernando José Cabral, médico com formação clínica, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Me dedico à saúde do idoso há mais de 30 anos. Tenho registro de qualificação de especialista no Conselho Federal de Medicina do Brasil. Qual é o objetivo desta live? Apresentar as 8 síndromes geriátricas aos profissionais de saúde, pessoas acima de 60 anos de idade, familiares e cuidadores de idosos. Suas perguntas serão respondidas através de mensagens de texto no Instagram após a live. Vamos iniciar falando da imobilidade. E é o primeiro slide que já aparece aqui. A imobilidade é a síndrome que passa a existir a partir do 11º dia de restrição do paciente ao leito. Até 10 dias é classificado como repouso, repouso no leito. A partir do 11º dia já é considerado imobilidade no leito. E por que isso é importante? Porque uma pessoa idosa pode perder até 50% da sua força muscular em apenas 4 semanas de imobilidade no leito. A imobilidade também é importante porque ela provoca sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Esse diagnóstico de sarcopenia pode ser feito através de um exame chamado dinamometria, que é feito no próprio consultório, e também ser confirmado pela densitometria de corpo total, que vê o compartimento muscular, o compartimento gorduroso e o compartimento aquoso. A síndrome da imobilidade também provoca osteopenia, que é a descalcificação do osso, que também vai evoluir para a osteoporose, que é a perda da trabeculação óssea com aumento na possibilidade de fraturas ósseas. A osteopenia e a osteoporose são diagnosticadas através de um exame chamado densitometria óssea de 2 segmentos. Um outro problema da síndrome da imobilidade é a rigidez articular. As articulações vão fibrosando e a pessoa vai ficando muito rígida. Além disso, a constipação intestinal sempre está presente nessa situação de imobilidade. E por último, e não menos importante, a imobilidade no leito provoca lesões dermatológicas e a mais grave delas, as escaras, né? Que são aquelas lesões ulceradas, algumas profundas que chegam até a estrutura óssea, e tudo isso precisa ser evitado. E quando acontece, precisa ser tratado. Vamos passar para o segundo I. O nosso segundo I é a incontinência, seja a incontinência urinária ou a incontinência fecal. Por que a incontinência é uma síndrome importante na população idosa? Porque ela exige o uso de fraldas geriátricas. E isso tem suas consequências, especialmente as infecções, incluindo a infecção urinária, especialmente nas mulheres, por questões anatômicas. E se a incontinência fecal está junto com a urinária, acaba que as fezes contaminam a genitália externa, isso propiciando mais infecções.
Outros pacientes que já têm algum problema genital, como prolapso de colo de útero, hemorroidas e outros problemas, sofrerão ainda mais com o uso da fralda geriátrica. Um outro problema consequente disso são as lesões dermatológicas também, né? Aí são aquelas lesões avermelhadas, úmidas, onde os fungos proliferam, especialmente um fungo chamado Candida albicans, que gosta dessa região quente e úmida. Então seria uma micose, né? Uma dermatite fúngica, micótica, precisando ser tratada de modo adequado. E como se não bastasse, também a incontinência gera o problema do constrangimento nos pacientes idosos. É realmente uma situação muito difícil e dificulta, inclusive, a realização de exames de urina, porque certamente essa urina estará contaminada. Vamos passar para o terceiro I. O terceiro I fala da iatrogenia. O que é isso? A iatrogenia é o mal causado pelo profissional. Na tentativa de ajudar, ele pode acabar atrapalhando. Isso não é exclusividade dos idosos. Porém, nos idosos, a possibilidade de existir uma iatrogenia, um mal causado por um profissional de saúde, é muito maior, porque ele está muito mais adoentado, ele toma muito mais remédios e ele precisa muito mais de cuidados específicos. Então, como evitar a iatrogenia? Primeiro, evitar muitos médicos, muitos especialistas. Por quê? Porque corretamente o especialista ele se foca no seu aparelho, nos seus órgãos específicos e vão passar remédio para aquele aparelho ou para aquele sistema. Então, se possível, o idoso deve ter um médico geriatra. No Brasil, nós não temos geriatras para toda a população acima de 60 anos. Então, um geriatra ou um clínico treinado em geriatria é muito importante para evitarmos o que chamamos de polifarmácia, o excesso de medicamentos. Essa gravura mostra um casal de idosos composto por comprimidos e cápsulas. Não sei se deu para perceber. Por quê? Porque a maior iatrogenia em idosos é por medicamentos. Excesso de medicamentos, reações cruzadas, somatório de efeitos colaterais. Então é preciso evitar excesso de medicamentos, evitar excesso de suplementação, tudo tem que ser na dose correta. Inclusive existe um livro de um médico brasileiro muito bom chamado A Arte da Desprescrição em Geriatria. Então, tirar remédios do idoso é considerado uma arte em medicina. A iatrogenia também ela pode ser causada por insuficiência renal. À medida que os rins vão parando de funcionar, certos medicamentos não podem mais ser administrados e aqueles que ainda podem, alguns ainda precisam ter sua dosagem diminuída, porque os rins não estão filtrando de modo adequado. Um outro ponto também relacionado à iatrogenia é o sofrimento do fígado, porque o fígado também é um grande inativador de drogas. Temos que pensar nisso. Precisamos pensar na alergia a remédios, não só a droga em si, mas também aos corantes que são usados nos comprimidos e nas cápsulas. Precisamos focar em medicamentos neurológicos estritamente necessários e em medicamentos psiquiátricos estritamente necessários, evitando assim a polifarmácia. Vamos passar para o próximo I? O próximo I fala da insuficiência
cognitiva, que ainda não é uma demência, que pode ou não evoluir para uma demência. É o chamado CCL, que é o comprometimento cognitivo leve. Nós não temos autorização científica para medicarmos o CCL, a insuficiência cognitiva. Ela não pode ser medicada com os remédios da demência. Até porque nem toda CCL evolui para a demência. Isso é um fato. Então, nós precisamos acompanhar esse paciente. E o que a insuficiência cognitiva nos mostra? Problema de memória, tá certo? Aí existem as leis do esquecimento, se esquece muito mais fatos recentes do que os antigos e se esquece muito mais os fatos que geraram menos emoção do que os fatos que geraram mais emoção. O CCL também está relacionado à linguagem no sentido de dificuldade de encontrar a palavra certa para expressar o que quer dizer. A pessoa sabe o que quer dizer, mas ela não encontra as palavras adequadas. No CCL também já existe uma dificuldade para tomar decisões. Existe uma dificuldade para atividades cotidianas. Por exemplo, para a cozinheira, a primeira dúvida, já coloquei sal ou não coloquei sal? É claro que isso acontece no dia a dia, até com quem não é idoso. Mas se isso vir uma prática diária, então já tem que se pensar numa insuficiência cognitiva. Também a questão da dificuldade de atenção e da dificuldade de concentração. E isso levando ao esquecimento, porque não registra, porque não consegue prestar atenção adequada e não consegue se concentrar da maneira que devia. Mas isso ainda não é demência e, como eu disse, nós ainda não estamos autorizados a medicar. Podemos dar alguns suplementos para melhorar as sinapses, os circuitos eletroquímicos do cérebro, e isso nós fazemos sim. Vamos ao próximo I? Esse é um I importantíssimo. A instabilidade postural. Por quê? Porque o idoso que ainda anda, ele não pode se recusar a fazer uso dos apoios necessários para não cair. Uma bengala, um carrinho, um andador, ele deve continuar caminhando, sob supervisão e sempre com um apoio, um instrumento adequado para as emergências, se for cair. Na casa de um idoso, os tapetes, os chinelos que saem do pé facilmente não devem ser usados, porque isso facilita certamente a queda. E se cair, o problema será grande, porque se já tiver uma osteoporose, não é uma rarefação óssea, vai quebrar. E quebra principalmente o colo do fêmur. E fratura de colo de fêmur, via de regra, é um tratamento cirúrgico. E nem sempre esse idoso terá uma condição cirúrgica. Então, ele poderá se tornar um acamado porque ele não pode corrigir cirurgicamente a sua fratura, porque ele caiu. Aí ele entra na síndrome da imobilidade, com todas as suas consequências, porque ele vai parar de andar. Além disso, as quedas podem e geram muito traumatismo crânioencefálico. Bateu a cabeça em algum lugar. E certamente o banheiro, na hora do banho,
é o campeão de quedas em pessoas idosas, principalmente o chuveiro. Portanto, tomar banho numa cadeira, num banco, sentado, é uma excelente medida para evitar queda devido à instabilidade postural. Isso é extremamente importante. Essa foto do lado, né? Eu fiz questão de colocá-la porque ela mostra a maneira correta de nós apoiarmos um idoso ao caminhar. Observem que o cuidador fica de frente para o idoso, ele está de costa para nós nesse slide. Ele faz isso com as suas mãos e segura o punho do idoso aqui. E o idoso apoia assim. Por quê? Por causa de alterações no centro de gravidade, o idoso sempre vai tender a cair para trás. Por isso que ele sempre quebra o colo do fêmur, porque ele cai sentado. Então, nessa posição, o peso do cuidador faz o contrapeso para o idoso não ir para trás. E além disso, o cuidador pode puxar o idoso para frente, para que ele ande com mais segurança e com umas passadas mais firmes. Não se apoia idoso abraçando, indo ao lado dele, porque ele vai cair para trás. E o cuidador corre o risco de cair junto. É dessa forma que se ajuda um idoso com estabilidade postural a caminhar, a ir ao banheiro, ao sair da mesa, a ir para a cama, a deitar. Preste bem atenção na posição das mãos do ajudante e do idoso. Eles formam ali um conjunto. E o idoso vai sempre na frente, andando de costa e puxando o idoso. Na doença de Parkinson, essa posição é importantíssima por causa das dificuldades de caminhada. Os passos são muito estreitos. Então, isso é importante para todos nós tomarmos conhecimento. Já vimos os 5 Is, né? Agora vamos passar para os 3 Ds. O primeiro D que vamos considerar é a depressão no idoso. Ela é maior do que nós imaginamos. E à medida que a idade vai avançando, ela também vai avançando, ok? E eu fiz questão de colocar uma gravura de um homem, porque os homens relatam menos. Então, as estatísticas mostram que as mulheres deprimem mais, mas é porque os homens relatam menos. Tá certo? E como que a gente identifica uma depressão numa pessoa idosa? É alteração de humor persistente, uma tristeza persistente e a perda de interesse em atividades outrora prazerosas. Olha que interessante a depressão em idoso. Ela precisa, via de regra, ela precisa ser medicada. Precisa de remédio específico, não é? E aí, nos antidepressivos, nós temos coisas interessantíssimas. Nós temos antidepressivo que também é analgésico, nós temos antidepressivo que também induz o sono, nós temos antidepressivo que também é ansiolítico. Então, com um remédio só, nós podemos tratar a depressão e mais alguma coisa, evitando 2 tratamentos diferentes. Por isso que é muito importante a depressão. Eu gostaria de voltar brevemente ao slide anterior da instabilidade postural, que eu deixei passar uma coisa que eu não posso deixar. A maior queda, a maior causa de instabilidade postural em idoso após os 80 anos
é a manutenção de medicamento para pressão arterial que não precisa mais ser usado. Via de regra, ninguém chega aos 90 anos de idade ainda hipertenso. Isso é uma exceção. Então, quando o idoso faz 80 anos de idade, ele tem que ser vigiado para nós irmos tirando os medicamentos da hipertensão arterial. Porque senão a pressão baixa demais, quando ele fica em pé, quando ele se levanta da cadeira, ele fica tonto. Então, nós recebemos no consultório muitos pacientes com problema de tontura, que parece que vai cair, tem que escorar com pressão 9/5, 10/6 e às vezes tomando ainda 2, 3 medicamentos para hipertensão arterial. Então, eu não posso me esquecer de falar isso. Entre os 80 e os 90 anos de idade, nós vamos retirando os medicamentos da hipertensão arterial. Como eu disse, salvo alguma exceção por algum outro problema endócrino ou outra coisa. Ok? Então, dito isso, vamos continuar. Vimos a depressão e agora o nosso segundo D. Vamos falar de uma coisa que a gente não fala muito, não ouve muito. Nós vamos falar do delirium, e é do latim mesmo, né? Com I-U-M. O que é o delirium? É uma alteração mental aguda. Aguda, tá? Então, o idoso, aí não é exclusividade do idoso, mas muito mais no idoso, ele apresenta uma alteração aguda do estado mental. E aí nós temos os mais variados relatos, por exemplo, familiares acordarem 1h30 da manhã com o idoso na cozinha, batendo panela porque precisa fazer uma feijoada. Então, quer dizer, isso é uma alteração aguda do estado mental, porque até ele ir dormir ele estava bem. Tá certo? O delírio também é caracterizado por um estado de convulsão, de confusão mental sempre aguda. Para ser delírio, tem que ser agudo. Desorientação no tempo e no espaço. O delírio se instala de algumas horas a alguns dias do início do problema que causou o delírio. Ele vai ter uma flutuação do nível de consciência e o importante é que o delírio sempre tem uma causa que tem que ser removida. Não existe remédio para o delírio, tem que tratar a causa. A causa pode ser metabólica e o que nós já vimos muito no diabético é a hipoglicemia, não é? Diabético em hipoglicemia, ele tem uma confusão mental, ele fica desorientado. Hipotireoidismo importante, também pode dar um quadro de delírio. Infecção, aí um parênteses importante, viu? Às vezes o muito idoso, ele não se espera que ele faça febre. Assim como o bebê faz muita febre, o idoso não faz mais febre, o muito idoso. Ele perde essa característica de defesa do organismo. Se nós formos esperar um idoso ter febre para pensar em infecção, ele já vai estar séptico e tem que ser internado na UTI. Não raro, o primeiro sintoma de infecção, e às vezes o único, é essa agitação aguda, essa alteração do estado mental agudo. E aí, campeão de infecção vai ser sempre nas mulheres a infecção urinária. Quando a gente ensina isso para os familiares, para o cuidador, eles aprendem a identificar uma infecção na hora. Pode não ter nenhum sintoma urinário, a urina ainda pode estar da cor correta, com o cheiro correto. Os campeões, infecção urinária, especialmente nas mulheres, e pneumonia, no homem ou na mulher. Começam sempre por essa síndrome do delírio.
E o delírio também pode ser causado por medicamentos, tá? E aí existem alguns medicamentos que na bula pode estar escrito como neurotóxicos, né? E a gente não entende muito aquilo. São medicamentos que devem ser evitados nos extremos de vida, em crianças muito novas ou no idoso ou muito idoso. Então tem uma classe de antibióticos chamado quinolonas, que são os floxacinos, né? Norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, mefloxacino. Esses, via de regra, não são dados para o muito idoso, como também é proibido dar para o bebê e para a criança muito pequena. Extremo de vida. O cérebro não lida bem. Mas não só isso. Os opioides, por exemplo, que são excelentes analgésicos, né? Da família da morfina. Tá certo? Mas nós temos o tramadol, nós temos a codeína, todos esses são opioides. Eles podem provocar delírio no paciente muito idoso. Temos que cuidar desses medicamentos. Eu me lembro o caso de um paciente que nós iniciamos o tratamento para Alzheimer e com 15 dias do medicamento, ele teve um problema urinário e foi ao pronto-socorro. E se passa muito essa classe de medicamentos fluoxacinos para infecção urinária. E aí foi prescrito para ele o tratamento para infecção urinária. Ele fez o delírio e a família voltou no consultório dizendo que o remédio do Alzheimer tinha feito mal, tinha piorado o Alzheimer. Olha que interessante. Mas não era, eu sabia que não era, porque o remédio não causa delírio. O remédio do Alzheimer não causa delírio. Aí eu comecei a perguntar, ele começou a tomar um antibiótico para infecção urinária no pronto-socorro. Qual que é? Mostrou a receita, falei, é um antibiótico. Tira o antibiótico que ele vai parar com o delírio. Pronto, foi isso que aconteceu. E continuou o tratamento dele para Alzheimer muito bem. Então, o idoso, ele tem que ser cuidado de uma maneira muito específica, uma maneira muito personalizada. Não existe como que uma receita de bolo para cuidar do idoso. Nós precisamos personalizar o tratamento para cada um de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu coração, de acordo com o seu rim, de acordo com o seu fígado, de acordo com o seu cérebro. Isso é de extrema importância. Tá ok? O pensamento fica muito desorganizado, né? Então, não existe o que às vezes a gente ouve falar, o idoso agora está com Alzheimer agudo. Isso não existe, não existe Alzheimer agudo, né? Nós vamos entrar agora no setor das demências e vamos ver que as demências se instalam dentro de um certo período de tempo. Então, vimos os 5 Is, apresentamos os 5 Is e apresentamos 2 Ds, né? Agora nós vamos nos demorar um pouquinho no terceiro D, porque o terceiro D é aquele, talvez, que demande mais atenção, né? De nossa parte. Então, vamos lá. O terceiro D fala das demências, ok? Então, quais são os indicadores comportamentais precoces da demência? Esse slide mostra aqui embaixo, olha. Apatia. O idoso começa a ficar muito apático, não é? Parece que ele não reage, parece que as emoções estão sumindo. Temos que prestar atenção nisso. O segundo é a desregulação afetiva. Ele desregula. Uma hora ele está desproporcionalmente alegre e outra hora ele está desproporcionalmente triste. Então, apenas lembrando,
as doenças psiquiátricas, que antigamente eram chamadas de psicoses, como a bipolaridade, a esquizofrenia, não é? Elas são de aparecimento na pessoa jovem. Nunca uma esquizofrenia vai aparecer no idoso. Uma bipolaridade vai aparecer no idoso. Essas alterações emocionais, psicológicas, são sintomas psiquiátricos de uma doença neurológica, de uma doença física do cérebro, que passa a dar sintomas psiquiátricos também. Então, existe uma diferença. Outra coisa é se a pessoa tem um diagnóstico de esquizofrenia de jovem e ela envelhece. Aí é outra história. É um idoso com esquizofrenia que ainda assim pode demenciar, apesar de ter a esquizofrenia. Ok? Próximo ponto comum para se pensar em demência: descontrole emocional. Às vezes o pavio pode ficar um pouquinho mais curto. Vovô era tão legal, agora ele está tão irritadiço, não deixa mais que eu faça isso, que eu faça aquilo. Prestar atenção, não é? Outro ponto, e esse é importante, é a inadequação social. O idoso parece que perde o seu lugar na sociedade, na comunidade. Então, se o idoso está se sentindo muito inadequado, ele não consegue mais se colocar nos grupos comunitários aos quais ele pertencia, precisamos ficar de olho. E, por fim, aqui o quinto sintoma, não é? Seria percepções e pensamentos anormais. Ele pode começar a pensar de maneira anormal. Vamos continuar em demências, que esse é o nosso terceiro D. Esse slide mostra a definição de demência. Olha, a demência é um termo amplo que se refere a um conjunto de doenças neurodegenerativas. Então, as demências são doenças físicas de degeneração do cérebro, do sistema nervoso central. Continuando, que comprometem funções cognitivas, ou seja, a capacidade do cérebro em fazer conexões eletroquímicas adequadas para desempenhar um trabalho objetivo e desejado. E essas funções cognitivas que são alteradas incluem a memória, como falamos, o raciocínio, a linguagem, o comportamento. E agora vem um ponto importante. Cada tipo de demência tem características próprias, sendo essencial um diagnóstico preciso para direcionar o tratamento adequado. Então, isso que é definido como demência. Agora precisamos falar de três coisas que podem estar presentes na demência. A diferença entre delírio em português, delirium em latim, que já falamos, e a alucinação. O delírio nós já falamos, tem sempre uma causa, tratável, afastável, é muito agudo e se instala em horas, 1 ou 2 dias no máximo. Agora, delírio e alucinação são coisas diferentes e nós temos que entender isso para poder ajudar o idoso. O que é o delírio? Delírio é a construção de histórias delirantes e ideias delirantes. Por exemplo, meu marido tem uma amante. Isso é um delírio. É uma história delirante. Se é que realmente ele não tem amante, claro, né? Então, e a pessoa acredita naquilo. Ela acredita naquilo. Mas são ideias delirantes. Meu filho é um traficante de drogas. Minha vizinha está me vigiando e vai chamar a polícia. Então, isso é o delírio em português, que
pode estar presente em muitas formas de demência. E a alucinação? A alucinação é outra coisa. A alucinação é o estímulo do centro nervoso dos órgãos dos sentidos. Por exemplo, nós temos 5 sentidos, então nós temos 5 tipos de alucinação diferentes. Alucinação visual. A pessoa realmente vê o que não existe. Ela vê uma pessoa, ela vê um monstro, ela vê um cachorro. Por quê? Porque a área da visão no cérebro está sendo estimulada. Alucinação auditiva. A pessoa ouve voz e entende o que está se falando com ela. Sabe se é a voz de um homem, se é a voz de uma mulher, o que falou. Alucinação auditiva. Alucinação olfativa. Sente um cheiro que não existe, especialmente de borracha queimada. Alucinação gustativa. Sente um gosto de algo que não está na boca. E alucinação tátil. Sente que tem alguma coisa na pele que realmente não está. Então, aqui tem uma informação muito importante, especialmente para os psicólogos, né, que ouvem muito as histórias. Doença psiquiátrica só provoca alucinação auditiva, tá? Então, o esquizofrênico, por exemplo, ele tem alucinação auditiva e é sempre persecutória. Ele ouve a pessoa dizendo, ataca porque você vai ser atacado. Qualquer outro tipo de alucinação não é doença psiquiátrica, é doença neurológica, física do cérebro. Então, a doença neurológica, física do cérebro, pode provocar os 5 tipos diferentes de alucinação, inclusive a auditiva. A doença psiquiátrica só provoca alucinação auditiva. E esse é um diferencial extremamente importante. Então, se você é psicólogo e sabe que seu paciente tem um problema psiquiátrico que pode ter alucinação auditiva, mas se ele te falar que está vendo alguma coisa, aí tem que se fazer uma investigação neurológica. Tá ok? Neurológica. Então, as demências, de modo geral, elas provocam alucinação visual e alucinação auditiva. Tá? As demências. Outras doenças, por exemplo, o epilético tem muito alucinação olfativa. Ele relata pra gente, alguns que têm aura, né? Ele relata o cheiro da borracha queimada, ele sabe que vai ter uma convulsão tônico-clônica. O alcoólatra, né? A neuropatia alcoólica. O alcoólatra está sempre se limpando, ele acha que tem inseto andando na pele dele. Percebe? Agora, as demências, alucinação visual e alucinação auditiva. Visto isso, vamos passar para formas de demência. Bom, a principal, a mais comum, vamos dizer assim, né, é a doença de Alzheimer, né, que nós tanto ouvimos falar. Ela é responsável por cerca de 60% de todas as demências. Mas notem, Alzheimer não é sinônimo de demência. Alzheimer é o tipo mais comum de demência. E tem que ser feito um diagnóstico correto, né? E geralmente o que ajuda muito o diagnóstico correto é o relato do início do problema. Como o problema começou. Quanto mais cedo se começa a tratar uma demência, maior o sucesso, porque o cérebro vai continuar degenerando, mas ele vai estar mais protegido. E esse paciente vai ter uma extensão de vida com mais qualidade social, familiar, passear, interagir com as pessoas que ele ama. Por isso que é interessante começar a tratar logo, né?
Então, o Alzheimer é muito conhecido porque ele começa pelo esquecimento, né? Aquele esquecimento. E uma coisa importante é que faz parte do esquecimento do Alzheimer a não aceitação do esquecimento. Quando o paciente chega no consultório e fala, doutor, eu vim aqui porque eu estou muito esquecido, eu fico mais tranquilo do que quando um familiar fala assim, doutor, eu trouxe minha mãe aqui porque ela está muito esquecida. E a mãe fala assim, isso é um absurdo, você é uma exagerada, não é assim também, doutor. Então, essa não aceitação do esquecimento é um ponto de atenção. Nós temos que valorizar a não atenção. E lembrando apenas que as três principais causas de esquecimento não são, não inclui demência, tá certo? As três principais causas: déficit do sono, porque é durante o sono que a memória fixa. Quem não dorme bem não fixa a memória. Ansiedade causa muito esquecimento, porque o ansioso, a cabeça está na frente do que está acontecendo. Então a cabeça já foi e já não sabe mais o que está acontecendo aqui, porque a cabeça já focou no próximo evento. Então ele esquece, ele não presta atenção. E a depressão, o deprimido não presta atenção por desinteresse. Então ele também não fixa a memória. Antes de pensar em demência, pense em déficit do sono, ansiedade e depressão. E depois vem as demências, ok? Então, Alzheimer, ele tem três fases, a demência de Alzheimer. A fase inicial é a mais branda e é a mais longa, tá? São os esquecimentos, onde eu coloquei a chave, eu passo aqui, eu conheço esse prédio, mas como é que eu junto tudo para chegar em casa? Eu saí para ir à padaria e tenho dificuldade de voltar para casa com o pão. Tá certo? Se eu dirijo, eu começo a perder a saída da rodovia ou da avenida, eu esqueço um pouco. Então essa é a fase inicial, é a maior, a mais longa. Quando que a gente sabe que entrou na fase intermediária do Alzheimer? É o déficit do sono e alucinação, que pode ser auditiva, visual ou as duas, tá certo? Essa é a fase intermediária. E a fase avançada é a segunda maior, a intermediária é a menor, que é quando já está mesmo avançado, com fraqueza muscular, dificuldade de deglutir, imobilidade, e aí se não engole mais pode aspirar para o pulmão, antes disso a gente tenta uma sonda pelo nariz, geralmente quando a fase já está avançada nós vamos direto para o estômago, né, para gastrostomia, instala uma sonda direto no estômago, tá certo? Até para evitar que o paciente puxe a sonda. Então, isso tudo é discutido e é personalizado. Próximo slide mostra uma foto. À esquerda, nós temos um cérebro saudável, normal. Olha o tamanho dele. E à direita, nós temos um cérebro com Alzheimer avançado. Olha como ele diminuiu. Então, quando nós pedimos uma ressonância nuclear magnética do crânio para estudar Alzheimer, nós sempre pedimos assim, com score MTA, em inglês, atrofia médio-temporal, que varia de 0 a 4. 3 e 4 praticamente são Alzheimer, mas o 2 já pode ser um Alzheimer em fase inicial e nós temos que começar a tratar. Tá ok? Então, os exames de imagem de demência não são específicos, não fazem o diagnóstico. O profissional precisa saber interpretar junto com questionários e a entrevista clínica, mas é a ressonância do crânio e o exame chamado cintilografia de perfusão cerebral, que é onde o contraste vai pintar a circulação do cérebro e nos dá mais algumas informações. Visto Alzheimer, vamos passar para a demência vascular. O que é isso, né? A demência vascular é causado por problemas no fluxo sanguíneo do cérebro, né?
geralmente está associada aos AVCs, aos acidentes vasculares cerebrais, que pode ser um grande, de um vaso muito importante, ou vários pequenos infartos e entupimentos da circulação cerebral que, somados, né, dão esse problema. Não é exclusividade do cérebro. Quando isso acontece no cerebelo, por exemplo, que é o centro do equilíbrio, o paciente tem muita instabilidade postural também. Já temos pacientes que o exame específico, né, da circulação cerebral mostra tanto nos hemisférios cerebrais como no cerebelo. Já tive paciente com Alzheimer e demência vascular, por isso que ele tendia à queda, não é? E essa somatória de Alzheimer mais demência vascular é o que antigamente se chamava de demência senil. Esse termo de demência senil, porque a gente não sabia muito bem o que era, aí dizia que era demência senil, a demência do idoso. Mais antigamente ainda dizia que o idoso ficou esclerosado. Mas em realidade, quando se diz isso, é porque é um misto, é uma demência mista. Alzheimer mais vascular. E as duas precisam ser tratadas se isso acontecer. Aqui, vendo a gravura de um entupimento na circulação do cérebro, os sintomas da demência vai depender muito da região que foi afetada. Terceiro tipo de demência. Demência do corpúsculo de Lewy. Essa é a menos frequente, o diagnóstico preciso só é possível na necrópsia após o falecimento, porque é preciso tirar a porção do cérebro para ver os corpúsculos de Lewy. Como não se faz biópsia do cérebro, né, por razões óbvias, com o paciente em vida, é impossível ter esse diagnóstico preciso. Mas clinicamente nós podemos fazer o diagnóstico, por quê? Nos corpúsculos de Lewy, o paciente pode ser mais jovem, tá? E ele apresenta alucinações visuais precoces e também problemas semelhantes ao do Parkinson, de tremedeira e de passada muito curta. E o Parkinson só alucina numa fase muito avançada. Então, se o problema do idoso começa muito precocemente em idade, o Parkinson, entre aspas, já começa com problema motor e problema de alucinação visual, não é Parkinson. É demência por corpúsculo de Lewy. E precisa ser tratado como tal, mesmo que se dê um remédio para melhorar os movimentos do parkinsonismo, como nós chamamos, né? Parkinson-like. Mas precisa ser tratado adequado, senão esse paciente vai sofrer muito. Porque o Parkinson, ele só alucina depois de anos, ele é muito avançado, não é? E a alucinação do Parkinson é pesado, é monstro saindo da parede, é buraco no chão com o monstro saindo para pegar. Já tive a oportunidade de ver situações bastante angustiantes para o paciente. Não é uma demência tão comum como as outras, porém elas existem e precisa de um médico qualificado para dar estabilidade, tirar esse paciente dessas alucinações e fazer um tratamento adequado. A quarta aqui, olha, demência frontotemporal, é praticamente a segunda em incidência. A primeira é a Alzheimer pura ou Alzheimer misturado com vascular, e depois vem a demência frontotemporal. Ela também é importante, porque ela não é incomum. Tá? Demência frontotemporal, como o próprio nome diz, parte frontal e temporal do cérebro, né? Frontotemporal. E é aqui que tem funções extremamente importantes, tá? Frontal, órgão das emoções, dos sentimentos, né? Então, a demência frontotemporal afeta o comportamento e as emoções muito frequentemente, tá? Muito precocemente, digamos assim, né? Pode haver mudança de personalidade
já no início, diferente do Alzheimer. Então, por isso que eu digo, tem que saber o início do problema, como foi ou como está sendo, né? E também dificuldade de comunicação. O que é o mais comum na demência frontotemporal? É um estado de desinibição. A pessoa perde o filtro social de uma maneira, talvez aquele pai que viveu na casa com a esposa e 3 filhas, então foi um pai muito regrado nas questões de palavras que usou, nunca usou palavras de baixo calão, sempre deu um exemplo de honra, de dignidade, como se comunicar, como se comportar. Afinal de contas, ele era o único homem na casa, convivia com 4 mulheres. Ele fica idoso e de repente começa a mexer com a funcionária, desinibe sexualmente, começa a fazer gracinha, começa a contar piada com palavrão, começa a mexer com as pessoas, dizer que está sendo paquerado, que está sendo desejado. Então, essa desinibição é muito comum na demência frontotemporal, junto com os delírios sexuais, aquelas histórias sexuais. Tá certo? Ou ele arruma amante para os outros, ou ele acha que todo mundo quer tê-lo como parceiro ou tê-la. Então, essa questão da desinibição sexual, ela é muito flagrante na demência frontotemporal. E eu coloquei de vermelho aqui a convulsão frontotemporal, porque isso aqui ainda é uma coisa que nem todo profissional identifica. Porque quando nós falamos em convulsão, nós lembramos da convulsão tônico-clônica, que é a convulsão do epilético, tá certo? Mas a convulsão frontotemporal não é assim. É aquele idoso com demência frontotemporal que fica deitado inconsciente. Você chama ele, ele não responde. Você mede a pressão, tá 12/8. Você conta o batimento cardíaco, tá 72. Só que ele não te responde. Aí a primeira coisa que vem à mente é um AVC. Pode ser o AVC? Pode, claro que pode, né? Agora, se você for olhar bem, os olhos dele estão fechados, mas estão se mexendo assim, ó, de um lado para o outro. Não sei se dá para ver. Mesmo com o olho fechado, ele fica mexendo para lá e para cá. Isso se chama nistagmo. E ele pode fazer um barulho com a boca, e babar uma espumazinha branca. Só isso. Sem fazer o tônico clônico. Isso é uma convulsão frontotemporal da demência frontotemporal que precisa ser tratado. É claro que a primeira vez que isso acontece, vai ser levado para o pronto-socorro para fazer uma tomografia, para ver se é um AVC. Se não for um AVC, porque ele vai voltar espontaneamente, não vai lembrar do que aconteceu e vai voltar sem sequela nenhuma. Assim como o epilético volta sem sequela. Mas essa convulsão não pode ficar acontecendo. Então, ele vai tomar um anticonvulsivante específico para a demência frontotemporal para que isso não aconteça mais. E muitas vezes, quando a gente começa a acompanhar o idoso, que eu faço essa pergunta, ele vem tendo convulsões frontotemporais frequentemente e não está medicado para isso. Então, isso é muito importante nesse diagnóstico, a convulsão frontotemporal. Então, tá aqui, olha, né? Os 10 sinais de demência frontotemporal. Estão alistados aqui, ó. Perda precoce da crítica, perdeu o filtro. Perda da empatia, comportamento inadequado, desinibição, comportamento compulsivo e repetitivo, incapacidade de concentração ou planejamento, dificuldade na fala pode acontecer, problemas no equilíbrio e na movimentação,
perda da memória e mudança de humor frequentemente de forma abrupta, tá certo? Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver que demência não é sinônimo de Alzheimer. Alzheimer é o tipo mais frequente de demência. Mas tem a vascular, tem a mista, Alzheimer mais mista, tem a corpúsculo de Lewy, que não é tão comum assim, mas passa muito sem diagnóstico, exatamente por não ser comum. Agora nós estamos vendo a frontotemporal, que não é incomum, a gente vê bastante demência frontotemporal. E vamos para mais um quadro de demência. É a demência de Parkinson, né? É a doença de Parkinson com demência. Como eu falei, precisa de muitos anos de doença de Parkinson. A maioria dos pacientes com doença de Parkinson falecem antes de demenciarem. Mas quando eles são muito bem tratados, os anos passam e eles acabam entrando nessa fase da demência na doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson é uma doença da base do crânio, né? De alguns núcleos daqui. Por isso que ela altera muito a parte física. Mas à medida que a degeneração sobe, ela vai afetar os hemisférios do cérebro. Então, ela não por isso que a gente chama de demências corticais, né? São as demências do córtex, dos hemisférios do cérebro lá em cima, que são todas essas outras. Já a doença de Parkinson é uma doença subcortical que vai levar muitos anos para chegar na fase de demência. Então, o próximo eu consegui me planejar para 1 hora, não gostaria de cansá-los, né? E eu acho que consegui. Estamos acabando em 1 hora, né? Assim, de modo bastante resumido, né? Nós conversamos aqui sobre 8 síndromes geriátricas. 5 começando com I e 3 começando com D. Essas coisas precisam estar na nossa mente quando somos profissionais da área de saúde, quando somos pessoas acima de 60 anos de idade, quando somos familiares ou cuidadores de pessoas idosas, amigos de pessoas idosas. Temos que ter essas coisas em mente para ajudá-los. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor será para esse tipo de paciente. Então, eu gostaria de dizer que foi um grande prazer. Eu recebi aqui algumas perguntas, né? E eu gostaria de respondê-las agora. Depois, fica à vontade, por favor. Vocês podem ficar à vontade para enviarem por mensagem no próprio Instagram, né? Então, aqui diz assim, ó, quando o idoso fala tão rápido que não dá para entender. Depende da situação desse idoso. Ele sempre falou rápido ou ele agora está falando muito rápido, não é? O que está acontecendo nesse cérebro, nessa área da fala, que o está fazendo falar tão rápido que não dá para entender? Aí nós temos que colocar outras doenças neurológicas como diferencial, viu? Tá certo? Outras escleroses, né? Tá? As escleroses dos axônios, né? Tá ok? Então precisa de um bom profissional para fazer esse diagnóstico. Outra pergunta que chegou aqui: o que fazer quando o idoso não aceita usar fraldas? Esse é um problema sério, né? Porque se ele ficar muito tempo, especialmente à noite, né? Se ele anda e faz suas atividades, dormindo no molhado, né? Se a incontinência for fecal, então é muito pior, tá certo? As sondas ou os catéteres vesicais de demora, né? No caso, não estão indicados para isso porque eles vão funcionar como porta de entrada. Então a questão é
mesmo a fralda. Hoje em dia existem fraldas em forma de calcinha, em forma de cueca. Eu tive um paciente que, numa instituição de longa permanência, que eu tive a oportunidade de trabalhar por 17 anos, que ele só aceitava, tinha que falar cueca especial. Fralda ele não usava, só cueca especial do médico. Então, às vezes a gente tem que fazer alguns dribles, né? É a questão do constrangimento que nós falamos. E quais são esses suplementos citados, né? Aí depende muito da necessidade. Por exemplo, nos casos de osteopenia, nós vamos ter que fazer cálcio, vitamina D nas doses corretas, ver como está o paratormônio da paratireoide. Se for osteoporose, além disso, nós temos que fazer outros remédios, que aí tem muita coisa, né? Tem os risedronatos, os alendronatos, tem os bifosfonados, tem biológicos, tudo depende da situação específica, aquilo que a gente falou, personalizar. Se o idoso estiver com dificuldade de absorver vitamina B12, por exemplo, que depende da integridade da mucosa do estômago, com o avançar da idade essa mucosa atrofia, nós temos que ver uma reposição de B12. Era sempre injetável, hoje em dia já existe a sublingual que não passa pelo estômago, então já é um ganho para a gente também. Tá? Se o problema for a sarcopenia, a perda de músculo, nós temos que repor proteína, tá certo? Eu tive a oportunidade de fazer um curso de reposição de proteína da União de Geriatria Europeia, muito bom mesmo. Foram 3 dias aprendendo a calcular e a prescrever proteína para idoso, tá certo? Então, existem várias coisas que nós podemos fazer. Existe reposição de proteína líquido, um frasquinho um pouco maior que o Yakult, de vários sabores que dá para deixar na porta da geladeira no verão. Só lembrando que proteína não pode esquentar, tá? Porque se proteína esquentar, ela perde, né, completamente a sua conformação molecular espacial. Então, se é um suplemento proteico, não se faz pudim, não se faz bolo, isso não existe. Proteína não se esquenta. Pode refrescar um pouquinho na porta do refrigerador. Então, acho que deu para responder as 3 perguntas. Não quero cansá-lo, já passamos de 1 hora, né? Tá certo? E com certeza teremos a nossa próxima live em breve. Se gostaram, diga, por favor, que gostaram. Se não gostaram, diga por que não gostou. Se desejar me enviar um tema que acha importante, se quiser abrir uma das 8 síndromes que nós conversamos hoje, eu gostaria de aprofundar nisso aqui. Vamos conversar um pouco mais profundo, aí a gente traz mais matéria, tá ok? Então, apenas encerrando aqui, o meu muito obrigado, tá ok? Então, fazemos consultas tanto presencial, no meu consultório em Bragança Paulista, também faço consultas em telemedicina, tá ok? Pelo aplicativo Zoom, e também faço consultas domiciliares para idosos acamados. Uma excelente noite para todos. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado.